Olá! Já aconteceu com você, talvez numa vivência da sua vida pessoal ou profissional, numa reunião de você falar algo para um grupo de pessoas ou para alguém numa conversa pessoal e depois você perceber que elas entenderam tudo de uma forma totalmente diferente? Ou até mesmo com você, alguém que tenha falado contigo algo numa reunião, numa conversa ou num grupo de pessoas que você estava e que depois você percebeu que você entendeu tudo de uma forma totalmente diferente. Eu quero compartilhar com você nesse vídeo uma ferramenta que vai te ajudar você a clarificar esse processo interno de criação da realidade. Antes, quero convidar você para se inscrever no nosso canal, acione o sininho aí para receber novos vídeos que toda semana nós mandamos para você e também, se fez sentido para você esse vídeo, compartilhe com mais pessoas. Essa ferramenta consiste em duas leituras que fazemos no processo de comunicação no nosso dia a dia, na vida pessoal e profissional. É a leitura sensorial e a leitura mental. Vou dar um exemplo para você. Imagina uma situação onde você está no processo de reunião e nessa reunião tem uma pessoa que está com o braço cruzado e com os olhos fechados. E aí você está ali falando e daqui a pouco você olha para essa pessoa e você visualiza que ela está com o braço cruzado e com os olhos fechados. Naquele momento pode acontecer internamente um processo dentro de você, começar a perceber aquela realidade de uma forma diferente. Olha só, essa pessoa nem está percebendo, nem está gostando do que eu estou falando, ela não está nem aí para o que eu estou falando, olha como ela está. Você está começando a ter esse diálogo interno com relação àquilo que está acontecendo. Dentro desse processo de leitura sensorial e de leitura mental, a leitura sensorial é aquilo que é captado pelos sentidos que nós temos, pela visão, pela audição, pelo tato, pelo paladar, pelo olfato. Então você consegue captar pelos 5 sentidos aquela realidade. Nessa situação, nesse exemplo que eu te dei, qual é a realidade? A pessoa está de braços cruzados e com os olhos fechados. Ponto. Tudo o que criamos internamente tem a ver com a leitura mental, que é uma interpretação daquilo que você está percebendo sensorialmente. Então essa questão de ela não estar motivada, de ela não estar interessada no assunto que você está passando ou na reunião que você está conduzindo, já é um processo de leitura mental. Qual é o embasamento que nós temos para poder falar que a pessoa não está nem aí para a reunião, para o conteúdo? Aí você vai e pergunta para ela, né, o que estava acontecendo, fulano? E ela responde para você, poxa, ó, desde ontem eu estava passando muito mal, cheguei aqui com uma dor de cabeça muito forte e eu estava ali na reunião tentando me desconectar dessa dor de cabeça para poder prestar atenção mais em você. E aí você consegue perceber que a realidade não era aquela. Na verdade, ele estava de braço cruzado e com os olhos fechados, não era porque você estava conduzindo uma reunião de uma forma ruim, era porque ele estava com dor de cabeça. A leitura sensorial, braços cruzados, olhos fechados. A leitura mental, não está nem aí para a minha reunião. Quando você começa a identificar o que é leitura sensorial, o que é leitura mental, tudo se torna diferente. Imagine uma realidade onde uma pessoa está recebendo uma ligação e não está atendendo a ligação. Imagine se for a namorada daquele rapaz. Ele está recebendo a ligação, a namorada está ligando e ele não atende. A leitura sensorial, ele não está atendendo o telefone. A leitura mental, nesse momento ele está com outra. Ele está nesse momento, não está querendo me atender porque ele está com outra. Imagine se for o chefe dele ligando, o superior dele ligando para essa pessoa e ele não atende. Pela manhã, lá chama e ninguém atende. Ele começa a imaginar o quê? Olha só, ficou na balada até 22, 23 horas e agora não quer atender o telefone. Se for a mãe dele ligando para ele não atende o telefone, ela liga, ele não atende. Ela começa a criar aí, agora meu filho foi sequestrado, o que eu faço? Você pode ver que para uma mesma circunstância, são criadas várias realidades internas. Quando você começa no processo de comunicação a colocar de um lado a leitura sensorial e do outro a leitura mental, tudo tem uma clarificação maior. Essa é uma ferramenta para que você tenha essa clareza desse processo interno da realidade. Um dia desse, uma pessoa compartilhou comigo e comentou que estava lá na sua empresa e olhou para a sala do gerente e quando ela observou lá o gerente, ele olhou para ela e fechou a persiana da sala. E ela já ficou com aquela informação. A leitura sensorial é o quê? Ela olhou para a sala do gerente e ele fechou a persiana. Ponto.
mas ela começou a criar internamente. Ele está falando de mim. Essa conversa é para verificar quais são os próximos da lista de demissão aqui na empresa. Ela começou a criar essa realidade e durante todo o dia ela começou a se sentir mal, porque ele sempre dá atenção para ela e naquele dia ele olhou para ela e fechou a persiana e ela começou a criar aquela realidade sentindo mal e no final do dia ele estava passando e aí falou com ela, poxa, hoje eu tive um dia um pouco complicado, eu falei com a nossa filial lá dos Estados Unidos, está vivendo uma situação complicada lá nos Estados Unidos e eles estavam compartilhando comigo e aí ela percebeu que a leitura mental que ela criou sobre aquela situação e gerou aquele estado emocional muito complicado não tinha nenhum embasamento. Ela viu algo, que é a leitura sensorial, e criou algo internamente que não tinha nenhum embasamento com a realidade. Quando você começa a clarificar o processo de comunicação e de criação de realidade interna, colocando de um lado a leitura sensorial e do outro a leitura mental, tudo se torna diferente. E aí, fez sentido para você? Eu quero convidar para que você compartilhe com outras pessoas e vamos estar juntos nos próximos vídeos. Um grande abraço!